queria agradecer a todos os presentes, em particular a Ampec pela oportunidade da gente organizar essa sessão especial sobre efeitos do ensino vocacional no Brasil. Hoje nós temos apresentando o Nércio Menezes, que é professor do INSPER, super produtivo em várias áreas, mas em particular nessa de efeitos do capital humano, e vai apresentar hoje para a gente sobre ensino técnico e vocacional. Estou super interessado no trabalho, né? Eu tinha visto que já está, pelo menos não sei se é o mesmo, uma parte dele já sido publicada já, mas para a gente é muito rico poder conhecer da onde partimos aqui. E depois o Lucas Machon, que é do IPEA e doutorando agora na Chicago Harris, vai apresentar um estudo sobre o casamento entre oferta e demanda e né, os impactos disso para o ensino vocacional. Então, o Nércio começa, 40 minutos, depois a gente vai abrir por uns 10 minutinhos para perguntas, e aí depois o Lucas apresenta, tá legal? Obrigado de novo, Nércio, com você. Obrigado. Legal, obrigado, Guilherme, pelo convite. É um prazer estar falando aí na Ampec. Todo ano, já há muitos anos, eu apresento na Ampec, na SPE, e eu acho muito bacana participar do debate. E eu vou falar sobre esse artigo que a gente fez com a Rita Almeida, do Banco Mundial, Leandro Anasawa e a Lígia Vasconcelos. Esse artigo ele é mais descritivo, na verdade. Ele conta um pouco os aspectos institucionais do ensino técnico no Brasil e resume um pouco a literatura e fala um pouco sobre os diferenciais de salário associados aos diferentes tipos de ensino técnico, né, que a gente tem no Brasil. E a apresentação está em inglês, porque a gente fez já em inglês, aí não deu tempo de traduzir, mas eu vou falando tudo em português, tá? Então, começando aqui, eu acho que tem uma questão central, que é o ensino técnico, se vale a pena fornecer ensino técnico e se deve ser ampliado em larga escala. Existe um debate que eu acho bastante interessante no Brasil, muito forte, que as pessoas acham que muitas pessoas não deveriam fazer ensino superior, elas deveriam fazer ensino técnico. Isso é uma visão que é compartilhada por economistas, sociólogos, a imprensa. Então, muita gente diz que não precisa ter todo mundo para ensino superior. Muitas vezes o ensino superior não dá esse diferencial todo de salário, muita gente desiste no meio do caminho, e realmente a taxa de evasão no ensino superior é muito alta. E teria esse sonho do brasileiro de ter o diploma do ensino superior, quando, na verdade, o que a gente precisaria era ter um ensino técnico de qualidade. Então, o jovem concluiria o ensino médio e, juntamente com o ensino médio normal, generalista, ele faria também o ensino técnico. Ou, logo depois do ensino médio, faria o ensino técnico. E a ideia é que ele teria muito mais oportunidades no mercado de trabalho, fazendo o ensino técnico, do que fazendo 4 anos de ensino superior, que muitas vezes ele não estaria preparado e nem teria interesse, e muitas vezes, como eu falei, acaba evadindo. Esse debate ocorre há bastante tempo, né? Mas, assim, as matrículas no ensino superior continuam aumentando, né? Aumentaram muito aí nos últimos 10, 15 anos. A gente teve basicamente uma explosão no número de matrículas ao longo do tempo. E como já antecipando um pouco a minha visão, os diferenciais de salário de ensino superior são muito elevados no Brasil. Assim, acho que não tem nenhum artigo ainda que estima de forma causal, usando as melhores técnicas disponíveis, qual o diferencial efetivo do ensino superior. Mas, em termos de o diferencial bruto, ele é muito elevado, e muito mais elevado do que do ensino técnico, em geral. Tá? E ele não vem diminuindo ao longo do tempo.
Então, acho que é bastante interessante também, apesar de você ter explodido a oferta e incluído pessoas que vieram do ensino médio público, pessoas com menos treinamento e menos formação, os diferenciais continuam elevados. E grande parte desses diferenciais elevados vem do setor privado, que forma a grande maioria do ensino superior no Brasil. Então, de uma maneira bem simples, com a evidência disponível, eu sempre questionei essa necessidade de fazer ensino médio técnico, dados diferenciais de salário altíssimos do ensino superior. Tá? E esse paper aqui, a gente vai analisar com mais detalhes os diferentes tipos de ensino técnico existentes. Então, essa nossa, acho que o grande diferencial desse paper é fazer uma análise mais descritiva, mas destrinchar tipos de ensino técnico que a gente tem. Tá? A gente tem o ensino técnico concomitante, a gente tem ensino técnico subsequente, a gente tem formação profissional, que não é um curso de ensino técnico formal, e sim um programa de qualificação do trabalhador. E a gente tem também as faculdades tecnológicas, o ensino de graduação tecnológica, que é uma alternativa super legal, parece que você faz em menos tempo e uma coisa mais aplicada, tipo os colleges americanos, os colleges que existem há muito tempo nos Estados Unidos e que tem muito pouca atenção aqui no Brasil. Então, acho que é legal analisar também o efeito dos ensinos, dos cursos tecnológicos de graduação, para verificar o impacto que eles têm nos salários. Tá? Então, eu vejo esse artigo como usando os dados da PNAD para fazer uma descrição geral e destrinchar os diferenciais de salário existentes nos vários tipos de ensino técnico, vocacional existentes no Brasil. Então, um pouco da introdução é isso que eu já falei, né? A gente vai chamar de TVET, tá? Que Technical Vocational Education and Training. E, na verdade, é mais, a gente chama de maneira geral, ensino técnico. Então, a ideia é que o ensino técnico dá aos jovens mais oportunidades no curto prazo, mas existe uma literatura que diz que no longo prazo você pode ter problemas, tá? Por quê? Porque o jovem faz um curso que aumenta a sua empregabilidade e salários, mas, no longo prazo, o capital humano que ele adquiriu nesse curso pode se depreciar rapidamente, né? Então, tem um artigo do Hanushek e outros autores que mostra que os diferenciais são mais de curto prazo. Ainda mais quando a gente tem essas novas tecnologias avançadas, e robôs, e tecnologias de informação, inteligência artificial, que podem substituir o trabalho rapidamente de humanos, né? Então, fica muito difícil saber em que investir o ensino técnico. Será que o seu skill que você aprende no ensino técnico não vai se depreciar por mudanças tecnológicas? Tá? Então, todas as questões são muito interessantes. Também o ensino técnico costuma ter um custo bem maior do que a educação geral, né? Educação normal, vamos dizer assim, né? Porque precisa de laboratórios, precisa de vários equipamentos, muitas vezes. Então, não é o mesmo custo do ensino formal. Então, vamos pesar aqui os custos e benefícios e os retornos econômicos dos vários tipos de ensino técnico. Tá? Eu ressalto aqui que a gente só está usando técnicas mais simples, né? Estamos tentando estimar o efeito causal disso. Tá? Então, a literatura, você tem grandes diferenças aí no retorno de ensino técnico, né? Em resultados pelo mundo. Uma coisa que parece bastante claro aqui é que depende muito de aspectos institucionais de cada país. Cada tipo de país, cada país tem o seu tipo de ensino técnico, tem as suas características, o jeito como o ensino técnico é oferecido, como é a educação formal. Então,
eu acho que não dá para generalizar e dizer que ensino técnico sempre é melhor, o ensino normal, superior é melhor. Tá? Você vê aqui alguns resultados que a gente coletou, tem uns que mostram efeitos favoráveis de ensino técnico com relação a General Education. Tá? E tem para todos os gostos. Então, aqui, positivos, tem para o Egito, Singapura, Tailândia, Israel, Malásia, que dão diferenciais bem maiores do ensino técnico com relação à educação geral. Tem outros que não encontram nenhum efeito. Então, Índia, Alemanha, România, Tanzânia, Indonésia e Turquia. Aí tem outros que encontram efeitos negativos. Paquistão, Ruanda, Suriname, tá? Efeitos remuneração mais baixa de quem faz o ensino técnico com relação ao ensino geral. Então, é daquelas coisas, eu acho que os resultados não são generalizáveis e que é muito difícil você chegar a uma conclusão. Você tem que fazer análise em cada país, com dados detalhados e procurando as melhores técnicas para estimar efeitos causais. Tá? E levando em conta a seleção, que eu acho que é o principal problema aqui, que as pessoas que fazem ensino técnico são bem diferentes das pessoas que fazem ensino normal, né? Vamos chamar assim. Então, os dados aqui, a gente vai usar a PNAD, já é uma PNAD antiga, né? Tem a PNAD de 2014, que também a gente começou a trabalhar. Essa PNAD é boa porque tem um suplemento de ensino técnico. Tá? Então, aqui você mostra que 24% da população estava frequentando ou já tinha frequentado o ensino técnico. Tá? E aqui a gente tem vários tipos de ensino técnico, isso que é interessante. Então, você tem o ensino técnico durante o ensino médio, ou após o ensino médio. Tá? Isso é o grupo 1, que a gente vai analisar. O grupo 2 é o ensino técnico subsequente. Então, a pessoa se forma no ensino médio e depois faz o ensino técnico. Depois você tem o ensino técnico concomitante, que ela faz juntos, geralmente em escolas públicas, né, oferecem tanto o ensino médio normal como técnico no contraturno. Aí tem educação superior técnica, são as faculdades tecnológicas, é outro grupo que a gente vai analisar. E depois tem o curso de qualificação de curto prazo, formação inicial e continuada. Aí esses são cursos de todo tipo, tá? Tem cursos de 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, e são cursos assim, oferecidos de maneira geral, principalmente para pessoas que já estão trabalhando e querem uma formação complementar. Tá? Então, aqui a gente vê os diferentes tipos, tá? De cursos, os salários das pessoas, só como estatística descritiva. Tá? E aí a gente vê que o salário médio estava em torno de R$ 1.500. O concomitante parece estar associado a um salário maior, o ensino técnico concomitante. Uma das coisas que eu acho mais interessante aqui é comparar quem faz ensino superior normal e quem faz as faculdades tecnológicas. E a gente vê que não tem uma diferença muito grande de salário entre quem fez a faculdade normal, as universidades e tudo, e quem fez o tecnológico. Tá? Isso já aponta, lógico que são só médias, né? Mas já aponta para uma das principais conclusões que eu acho desse estudo, é a vantagem de fazer essas faculdades tecnológicas, tá? Que são muito pouco discutidas no Brasil, não saem na mídia, ninguém analisa com mais detalhes, e a gente só vê aqui que o diferencial de salário é muito parecido, sendo que o tecnológico você faz em menos tempo, né? Então, se você pegar o diferencial por ano de estudo, esse diferencial deveria favorecer o ensino na faculdade técnica. Tá? E, por último, a gente vê aqui também o diferencial de salário entre um trabalhador que nunca fez ensino técnico e um que fez o programa de qualificação. Tá?
Então, esses é o último grupo, tá? São programas de curto prazo, de aprender alguma habilidade, ou computacional, ou uma coisa específica. E aí você vê que primeiro o salário deles é muito mais baixo, né, em média, do que dos outros, e tem uma pequena diferença aqui, salarial, com relação ao curso profissional, mas não parece ser grande coisa. Tá? E depois você tem o salário horário, as horas médias trabalhadas, que vão um pouco nessa mesma direção. Tá? Tem um diferencial de salário bruto associado ao ensino técnico concomitante, subsequente, o diferencial do salário associado à faculdade tecnológica ou faculdade normal é zero, basicamente, e um pequeno aumento aqui, em termos de salário horário, do salário associados ao curso de qualificação profissional. Mas, obviamente, aqui tem muita seleção, né? As pessoas que fazem um curso ou outro são muito diferentes em várias características observáveis e não observáveis. Então, a gente procura, nesse artigo, fazer uma análise descritiva um pouco mais controlada. Tá? Então, a gente vai usar propensity score matching para tentar comparar pessoas comparáveis. Tá? Então, aqui também tem outras características de mercado de trabalho dos diferentes grupos, mas eu acho que não vale a pena mostrar, tá? No paper, quem quiser tem acesso, tá? Aqui também tem quem faz cada tipo de curso ao longo da distribuição de renda, também acho que não vale a pena comentar, por região, mas enfim, vamos então para a metodologia. A questão é encontrar um grupo de controle, né? Eu acho que, como eu já falei, o problema de seleção aqui é bastante marcante. A gente faz algumas estimativas por OLS, só para descrever os dados, em primeiro lugar, e depois a gente vai usar o propensity score match, né? Então, a gente usa as hipóteses de independência condicional na média, aí a gente vai estimar um propensity score, e condicional no propensity score, a gente assume que os resultados potenciais não são relacionados com o tratamento. Tá? É uma coisa bem padrão. Tem todos os problemas, né, que a gente assume que não há diferenças em não observáveis, dado o propensity score, e obviamente pode haver. Então, como eu enxergo isso, é como uma análise preliminar. Tá? Agora, a gente tem muitas características, né? Isso melhora um pouco a situação para o propensity score. A gente tem idade, né? Experiência real no mercado de trabalho, se o indivíduo é conta própria, empregador, variáveis socioeconômicas, idade, região de residência. E aqui a gente vê o resultado do propensity score, tá, para fazer o ensino técnico. E eu acho que não tem muita coisa a ressaltar aqui, na medida em que a gente só está querendo construir o propensity score match. Tá? Então, o que é interessante é que antes do matching, você tem diferenças significativas das variáveis principais de quem faz o ensino técnico com relação a quem não faz, em todos os grupos. Tá? Então, essa aqui é a diferença. As estrelinhas significam diferenças estatisticamente significativas. Tá? Então, você vê aqui que quase todas as variáveis são diferentes entre quem faz o ensino técnico e quem não faz. O subsequente também, o concomitante, quem faz faculdades tecnológicas, quem faz curso de qualificação é muito diferente de quem não faz. Quando você faz o propensity score, as diferenças somem, né? Como a gente poderia esperar, dado que você faz o propensity direitinho, você consegue balanceamento nas variáveis observáveis. Só resta algumas diferenças aqui no curso de formação profissional, tem mais deles em manufacturing,
e serviços, mas, assim, pelo menos em termos de observáveis, a gente consegue comparar pessoas comparáveis. Tá? Então, acho que isso é interessante, dá um pouco mais de credibilidade para a análise descritiva. E aí, em termos de resultados, a gente tem aqui o OLS, e aí os resultados, eu já adianto, não mudam muito com o método que a gente usa, tá? Então, você tem uma diferença assim, de 8% para quem faz o ensino técnico, um pouco maior para subsequente do que concomitante, mas não muito. Aí você tem uma diferença de 6% no ensino técnico a nível superior com relação à faculdade normal. Então, significa que não há diferença entre fazer um ensino, uma faculdade técnica ou uma faculdade normal. Isso é uma das coisas que mais me surpreendeu desde a época em que a gente fez, porque eu realmente não esperava isso. E o curso de formação profissional dá um diferencial em torno de 4,5%. Tá? Isso aqui é só OLS controlando pelas características observadas. Tá? Então, obviamente, se você fizer isso para o ensino superior, normal, vai dar um diferencial muito grande. Tá? Desculpa, só voltar aqui. Isso aqui em torno de 11% usando... em torno de 8% usando OLS. Tá? Se você fizer isso para o ensino superior com relação ao médio, a diferença é muito maior. É nesse ponto que eu argumento que se você se basear em diferenciais controlados do propensity score, o retorno de ensino superior parece ser muito maior do que o ensino técnico. Tá? Então, por isso que eu questiono um pouco, pelo menos com base nas evidências disponíveis, essa tese de ensino técnico para os mais pobres. Aí você faz o propensity score matching, e controlando pelas características, e há um pequeno aumento aqui nos diferenciais, chega a 10% na média, um pouco maior para o subsequente do que para o concomitante. Continua não havendo diferença entre faculdade tecnológica e curso de faculdade normal, e a formação profissional dá um diferencial muito pequenininho aqui, de 2%. Tá? Então, mesmo controlando e fazendo propensity score, nos preocupando com contrafactual, em observáveis, tudo ainda continua, os resultados são bastante robustos, na verdade. Né? Então, eles apontam para essa direção. Tá? Se você olhar aqui, porque a falta de significância do tecnológico no nível superior, né, nível terciário, pode indicar que não vale a pena. Então, a gente só quer deixar claro aqui que se você comparar com o ensino médio, olha o diferencial de salário associado a fazer faculdade tecnológica e ensino médio. E esse aqui é o diferencial de fazer faculdade, né, normal, as universidades que a gente conhece, né, as faculdades, com relação ao ensino médio, é muito parecido. E você pode argumentar que, se tiver alguma seleção, vai ser em favor do ensino superior comum, né? Então, eu acho que esse resultado, eu acho que chama a atenção um pouco para essas faculdades tecnológicas. Tá? Em termos de heterogeneidade, tem muita heterogeneidade. Então, não só entre países, mas dentro do país, você comparar com o tipo de curso, quem oferece, é uma heterogeneidade marcante. Tá? Aqui, só para dar alguns exemplos, o Sistema S parece ter um impacto maior do que os outros sistemas públicos e privados. Aqui, formação profissional, curso de qualificação tem retorno zero, até negativo no sistema público. Novamente, o Sistema S tem
tem um retorno positivo. E parece que o sistema S, pelo menos com base nessas evidências, realmente fornece tipos de cursos mais organizados, mais ligados à prática, mais ligados à indústria, e parece ter um impacto maior. Uma coisa que eu acho importante, que eu esqueci de ressaltar e que é importante para o debate, é que nós estamos mudando o ensino médio no Brasil, né? Então, você, em breve, vai ter diferentes trilhas de ensino médio. E essa é uma mudança que está sendo implementada bem devagar, na verdade, eu não sei como anda aí o cronograma, mas a ideia é que você tenha, além do básico, que é português, matemática, ciências, você ter trilhas diferentes. Então, vai ter uma trilha de exatas, uma trilha de humanas, uma trilha de biológicas e uma trilha de ensino técnico. E, inclusive, eu vi um artigo esses dias aí, do secretário de Educação de São Paulo, do pessoal do SESI, do CMI, defendendo o uso do setor privado, né, para ajudar, setor privado sem fins lucrativos, para ajudar no oferecimento desses cursos técnicos. Tá? Então, se isso for realmente implementado, e eu acredito que seja, a gente vai ter uma mudança radical ainda. Então, o jovem não vai precisar fazer todas as 17 matérias que tem que fazer, muitas vezes um pouco descoladas da realidade do aluno. O que muita gente diz está associado à alta evasão no ensino médio. Então, é possível que uma parte desses jovens escolha a trilha ensino técnico, algo mais voltado para a realidade, e então essa discussão permanece ainda mais interessante. E também quem vai oferecer, né? O Sistema S, por exemplo. E tem uma discussão também aqui importante, que quem vai fazer os cursos de ensino técnico, quem vai fazer exatas, quem vai fazer biológicas, será que vai haver discriminação, será que vai aumentar a desigualdade na medida em que os piores alunos vão para o técnico, dentro do setor público os melhores vão fazer exatas ou biológicas, ou será que pelo menos você vai conseguir manter esses jovens na escola, oferecendo algo que seja mais ligado à realidade deles, na indústria? Eu acho que uma discussão muito importante que a gente está tendo nessa sessão e que pode ajudar a esclarecer um pouco, jogar luz nesse debate. Aqui você tem, nessa linha de que tipo de programas serão oferecidos para os jovens, a gente tem uma grande heterogeneidade dependendo do tipo não pelo fornecedor, mas a área do ensino técnico. Tá? Então, aqui você vê que cursos ligados à indústria têm um diferencial de salário bem mais alto do que nas demais áreas. Tá? Então, isso indica, se você tomar os resultados ao pé da letra, que talvez valha a pena você oferecer cursos mais ligados à indústria, mais ligados à tecnologia de informação. Mas será que há vagas para todo mundo? São milhões e milhões de alunos, né? Será que vai ter espaço para eles? E aqui, a heterogeneidade do impacto nos cursos de qualificação profissional. E aqui parece que saúde, cursos ligados à área da saúde têm um impacto maior, novamente, manufacturing, comércio. Então, na verdade, o que esses resultados descritivos mostram é que há uma heterogeneidade muito grande. Não dá para falar assim, vale a pena fazer um ensino técnico. Que ensino técnico? Quem vai oferecer esse ensino técnico? Qual área? Quem é o jovem que vai fazer? É concomitante? É subsequente? É profissional? E isso é um pouco difícil, né? Torna a vida do gestor um pouco mais difícil. Inclusive porque pode ter heterogeneidade regional também, estadual. Isso aqui está mostrando. Aqui são os resultados em termos de entrada no mercado de trabalho, porque você tem muita gente jovem que não estuda nem trabalha, né? Então, é uma grande preocupação no Brasil, né, em vários países do mundo. Então, será que fazer esses cursos
está associado a mais trabalho? E parece que sim, né? Tem um impacto pequeno aqui de ensino técnico, especialmente concomitante, mas a formação profissional não. Mas, assim, a magnitude dos efeitos marginais é muito pequena. Então, acho que não dá para esperar que você vai resolver o problema do neném com cursos técnicos, basicamente. Aqui também tem outros efeitos, também um pouco maiores, né? Deixa eu só ver aqui, o de cima a entrada no mercado de trabalho, a PEA, isso, e aqui isso aqui é a PEA. Então, tem um resultado um pouco maior na probabilidade de você participar no mercado de trabalho. Tá? Não necessariamente encontrar emprego. Aqui em cima era encontrar emprego e aqui está na PEA. Então, parece ter um efeito positivo. E aqui é uma análise muito simples de custo-benefício, em que a gente vê, dado esses diferenciais de salário, qual seria o custo máximo desses cursos para valer a pena para o indivíduo. Então, a gente faz várias hipóteses, né? Usa uma taxa de desconto de 5%, a gente calcula o valor presente líquido, né? E estima, para ter retorno positivo, qual que deve ser o máximo custo desses cursos, para ainda ter retorno, né? Então, por exemplo, dados diferenciais do ensino técnico, se ele custar até R$ 2.400 por mês, vale a pena oferecer, se você comparar com um aumento de salário ao longo da vida. Isso eu acho bem legal, assim, back of the envelope calculation. Aqui, tanto subsequente como concomitante, se custar até R$ 2.000 por mês, está valendo a pena. Tá? Lembra que esses cursos são mais caros do que o ensino normal, né? E para a faculdade, como o diferencial é muito grande de salário, faculdade tecnológica, se ela custar até R$ 16.000 por mês, vale a pena. Então, isso dá uma ideia desse benefício, né, da faculdade tecnológica, né? Obviamente, ela nunca vai custar 16 mil por mês, né? Mas ela poderia, se ela custasse até R$ 16.000 por mês, valeria a pena oferecer. Tá? Na medida que eles devem estar custando 2, 3 mil por mês, o diferencial é altíssimo. Tá? Já o curso de formação profissional, como tem um diferencial salarial mais baixo, ele tem que custar menos que R$ 600 para o Estado, para oferecer, para valer a pena. Tá? Qualquer coisa que custe mais do que R$ 600 por mês, por aluno, não vale a pena, segundo essas nossas estimativas aqui. Então, acho que isso é interessante, é um tipo de fazer análise. Como a gente não tem exatamente o custo de cada um, a gente pode calcular o custo máximo para dar um valor presente líquido positivo. E é em torno de R$ 2.000 por aluno por mês, para o ensino técnico, 16 mil para a faculdade tecnológica, R$ 600 para o FIC, formação continuada. Aqui a gente vai encerrando. Eu queria ressaltar de maneira mais geral a importância desse debate, tendo em vista que a gente pode ter uma mudança radical no ensino médio no Brasil. Eu acho que tem uma discussão aqui, que eu falei só no começo, que eu acho importante, que é essa discussão de fazer ensino técnico ou ensino superior. Eu acho que uma das principais conclusões aqui desse estudo, se você tomar os resultados ao pé da letra, é que se é para pedir para os jovens mais pobres fazerem ensino técnico ao invés de superior, então que façam ensino superior técnico, que são essas faculdades tecnológicas. Expande muito as vagas e é um curso que leva menos tempo para você fazer, tem o mesmo diferencial salário em média. Obviamente, essas faculdades têm um perfil diferente do ensino superior médio normal, né? No ensino superior normal, você tem cursos de educação, de enfermagem, de engenharia, medicina, direito. Então, tem uma heterogeneidade muito grande, você está comparando com a média de todos esses cursos. Se você for comparar a faculdade tecnológica com engenharia, com
Obviamente, minha intuição diz que os retornos de fazer engenharia numa universidade pública vão ser bem maiores do que fazer a tecnológica, tá? Mas, grosso modo, pelo menos esses resultados indicam que seria legal ter uma análise mais completa dessas faculdades, do que eles oferecem. E não me parece ser uma boa ideia fazer um ensino em massa, ensino técnico em massa para os nossos jovens, em comparação com o ensino superior, a não ser que seja para mantê-los no ensino médio, evitar a evasão. Mas como trajetória profissional, não me parece uma boa ideia comparar o ensino técnico com o ensino superior. Os resultados mostram que fazer ensino técnico tem um impacto positivo, sim, com relação a fazer o ensino médio normal. Tá? E aqui são os resultados que a gente já viu, que tem um aumento salarial em torno de 10%, controlando pelas características observáveis dos alunos, em torno de 10% no ensino técnico. Esses cursos de formação profissional têm um diferencial muito baixo, cerca de 2%, e vários estudos feitos com estratégias de identificação melhores encontram efeitos muito baixos aí desses cursos de treinamento, de qualificação profissional. Então, eu sempre tenho uma visão meio negativa desse tipo de curso. E aí tem várias heterogeneidades. Eu acho que essa é uma conclusão interessante dessa análise descritiva. Tudo depende do país, da estrutura, do tipo de curso, quem oferece, quem faz. Então, é questão de fazer análises mais sofisticadas, econometricamente, e mais detalhadas para cada tipo de curso, para cada tipo de faculdade tecnológica. E, para isso, é necessário a gente ter mais dados disponíveis em escala ampla para que a gente possa fazer estudos mais aprofundados. Mas acho que é isso, então. Queria novamente agradecer aí a oportunidade. Eu acho que eu falei mais ou menos no tempo certo e estou aberto aí para a gente discutir. Obrigado. Maravilha, Nelson. Muito obrigado. Super interessante esse descritivo aí, esse esforço também de comparar os alunos comparáveis, né, para entender os retornos, o custo-benefício. Acho que foi muito rico. Já chegaram algumas perguntas aqui. Tem duas da Giovana Ribeiro do IMDS que são sobre um pouco da dinâmica, né? Eu não sei se com a PNAD dá para ver isso, mas talvez você tenha algum insight. Tem uma primeira pergunta sobre primeiro emprego, pensando talvez no efeito de sinalização, talvez o impacto, uma combinação de seleção com sinalização, né? A parte da sinalização, talvez o primeiro impacto seja no primeiro emprego, o primeiro salário, e depois a parte de seleção talvez gere diferenças, como uma parcela pequena dos alunos na fase técnico vocacional vai gerando diferença ao longo do tempo. Então, um pouco da pergunta dela. A primeira é se dá para saber a diferença em primeiro emprego. E outra pergunta é sobre depreciação. Se possivelmente o ensino técnico vocacional o impacto dele em relação ao grupo de controle, ele deprecia mais ou menos do que os outros ao longo do tempo. Se dá para ter alguma ideia com o que você fez, ou se não, como é que você acha que deve para estudar essas questões? Interessante, muito obrigado aí pelas perguntas. Bom, eu não tenho evidências, infelizmente, nem de diferenciar a sinalização com o primeiro emprego, nem com os efeitos dinâmicos ao longo do tempo. Tá? Essa análise a gente usou uma cross-section, né, da PNAD, um suplemento que faz análise perguntando quem está cursando, quem cursou antes. Então, é uma análise estática e é uma análise mais descritiva. Tá? Agora, a minha leitura da literatura é que existe essa questão, principalmente o paper do Hanushek, com o Osman, que eu acho que foi importante, e mesmo assim, em termos de teoria econômica, ao fazer um curso mais geral, que é o ensino médio geral, a faculdade geral, você adquire habilidades gerais, por definição, em contraposição a habilidades específicas. Tá? E essas habilidades gerais são muito relevantes e têm um diferencial de salário muito alto, estão menos suscetíveis à depreciação, a mudanças tecnológicas.
na medida até que te permitem adaptar o seu conhecimento para situações específicas, né? Então, a minha visão da literatura é que esses cursos de ensino técnico valem a pena, né, no curto prazo, mas você tem um risco sério de depreciação do conhecimento, especialmente com o desenvolvimento agora de novas tecnologias, robôs. Então, um cálculo correto tem que fazer, levar em conta essa depreciação e a inovação tecnológica ao longo da vida. E aí sim, saber se vale a pena ou não você fazer, né? Agora, o custo, se você faz o concomitante, assim, é alto, mas as escolas têm condições de oferecer, tá? É comum aqui em São Paulo você ter, no período contraturno, os alunos ficando lá na escola, escolas de tempo integral, tudo. Por que não oferecer, então, algumas matérias técnicas no contraturno? Isso de um ponto de vista mais pragmático. Mas, realmente, com os dados que a gente tem, não dá para diferenciar hipóteses de sinalização ou primeiro emprego, ou só esses efeitos de cross-secting. Uhum. Não, legal, né? E uma outra coisa que aí não é tanto ligado à dinâmica, mas mais ligado a, vamos dizer, equilíbrio geral, conforme se expandir, né, o ensino técnico vocacional. Porque o último dado que eu tinha visto no Brasil, não sei se estou atualizado, mas era uma coisa do tipo 11%, 12% só dos alunos fazem o técnico. Eu não sei se isso dá conta de todas essas variações que você olhou. Eu acho que isso é mais durante o médio, né, o concomitante, isso que eu tinha visto. Aí uma percepção era de que, nesse caso, tem um diferencial positivo em relação ao médio tradicional, talvez porque tem uma seleção muito forte, né? Os melhores alunos para aqueles vestibulinhos, para conseguir cursar esse técnico concomitante, e um risco assim, né, um desafio, conforme você expandir isso, aconteceu um pouco com o que aconteceu com o ensino médio da época dos meus pais, que todo mundo dizia, pô, o ensino médio na escola pública era maravilhoso, na verdade ele só atendia uma elite. Conforme ele se expandiu, ele teve que lidar com uma série de desafios, e aí, na média, aparentemente perdeu qualidade, mas na verdade é porque ele incluiu muito mais gente. Se a gente expandisse esse médio esse vocacional técnico concomitante, do, sei lá, 11% para uns 40%, 50%, que é o que a Europa faz, você enxerga meio que um desafio similar? Ou na análise que você fez, na verdade, sei lá, por causa do propensity score, sugere que talvez não acontecesse? O que você diria? Bom, eu acho que o principal desafio para manter o diferencial é o tipo de programa que vai ser ofertado, né? Quer dizer, a gente viu que tem uma heterogeneidade grande nos diferenciais de salário associados ao ensino técnico, principalmente aqueles oferecidos por entidades privadas sem fins lucrativos, SESI, SENAI, e cursos ligados à indústria ou saúde. Então, o desafio, se você for agir em larga escala, vai ser manter, você ter pessoas, você tem uma restrição de oferta, né? Será que você tem profissionais em escala para oferecer cursos para 40% dos jovens brasileiros nesse nível? Eu acho que a análise de heterogeneidade joga um pouco de luz nisso, porque se você fizer cursos em cursos curtos, cursos sem uma profissionalização, sem serem oferecidos por empresas ou profissionais bem qualificados, você não vai conseguir manter o nível e o diferencial de salário associado a esses resultados que a gente está vendo. E tem um risco muito grande aqui no Brasil, que aconteceu no FIES, por exemplo, né? Então, no FIES, foi no ensino superior, você fez uma coisa super bem, em tese, né? Super bem, como eu vou dizer, com bons objetivos, e com a ideia de aumentar muito o acesso ao ensino superior, você gerou um esqueleto financeiro e foi muito mal regulado, e você teve faculdades expandindo matrículas à torta e à direito, convertendo alunos que pagavam para o FIES para receber do governo, inadimplência altíssima. Então, o risco associado à ampliação de escala é a dificuldade de manter a qualidade dos cursos que estão oferecidos. Esses cursos que têm um diferencial mais alto, provavelmente você não vai conseguir ofertá-los para tanta gente.
E tem um risco, quando você fizer associações com o setor privado, tem um risco regulatório. Quer dizer, você tem que fazer algo bem desenhado para evitar empresas que vão se aproveitar desse novo ensino técnico para oferecer qualquer coisa, basicamente, para os alunos. Então, acho que eu vejo aí, tem problema de seleção, assim, mas esses alunos que fazem o subsequente, por exemplo, não são tão diferenciados. Eu acho que é mais o concomitante na escola pública, que tem o vestibulinho e tudo, que tem mais seleção, mas o subsequente já não tem tanta seleção e o diferencial é parecido. Então, eu suspeito que haja realmente esse diferencial, mesmo com expansão de matrículas. Mas, novamente, tem que ser cursos bons, né? Bem feitos, bem oferecidos, bem estruturados. Com todas as críticas que tem aí ao SESI, ao CNI, eles fazem um trabalho de qualidade nesse sentido. Posso dar uma sugestão relacionada a isso? Teve uma grande expansão que foi o Pronatec, né? Uma expansão assim, de ordens de magnitude mesmo. Então, acho que seria muito interessante fazer a análise. Eu sei que não tem os dados direito, a PNAD seria de 2015, mas tentar replicar a análise com esses dados mais recentes e talvez olhar essas coortes de jovens que viveram durante a expansão e com coortes que foram treinados em períodos mais anteriores, antes da expansão, para tentar mensurar um pouquinho esse efeito da expansão muito rápida do programa, né? Exatamente, ótima ideia. A gente fez uma análise preliminar com relação ao Pronatec, e agora eu preciso lembrar, porque a gente faz tantos estudos, eu não lembro desse resultado. Mas, assim, novamente, uma coisa que eu lembro é o seguinte, existem milhões de Pronatec, né? Novamente, a heterogeneidade é enorme. Você teve desde curso de 2 semanas, se encaixava em Pronatec, até cursos de 1 ano de ensino técnico também era Pronatec. Então, novamente, a heterogeneidade vai ser imensa, né? No Brasil, a gente faz isso, né? A gente oferece o Pronatec para milhões de jovens, mas, no final de contas, ninguém sabe o que funcionou, qual tipo de programa teve impacto, o que realmente deve ser expandido, o que não. Passou, sim, a pessoa achou que gastou muito, cortou as verbas e a gente ficou sem saber. Eu acho que seria muito importante, realmente, analisar, eu acho que, talvez mais do que o Pronatec como um todo, as diferentes formas de Pronatec, o que trouxe realmente de valor adicionado para esses alunos. De novo, muito obrigado. Acho que foi ótimo. Agora vou falar para o Lucas, então, 40 minutos. O pessoal que está acompanhando pode fazer as perguntas pelo chat. Obrigado de novo, né? Lucas, vê se está ajeitando direitinho aí. Carregando. Bom, então, eu acho que, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Guilherme pelo convite para fazer parte dessa sessão. Até muito honrado de fazer parte da sessão junto com o Naércio. Alguns amigos me mandaram mensagem, você vai apresentar junto com o Naércio e tal. Ele foi nosso professor na graduação, então fiquei realmente feliz. E eu acho que as apresentações vão ser bem complementares. E muitas das coisas que o Naércio estava dizendo sobre... Primeiro, ele explicou um pouco da heterogeneidade de programas e tal, e muitas das análises, até que foram feitas nas perguntas de análises dinâmicas e tal, a gente tem um pouco disso, então acho que vai ser interessante o contraste entre as duas. Então, esse estudo, depois eu vou dizer um pouquinho mais sobre a origem dele, mas o que a gente está tentando entender aqui, tem muitos estudos mostrando que qualificação de trabalhador, né, qualificação vocacional, que seria mais o que o Naércio estava chamando de FIC, né, são esses cursos FIC, para a pessoa que já saiu da escola, está no mercado de trabalho, que eles não têm impacto. Isso vem muito de uma literatura que nos Estados Unidos, primeiro teve uns estudos mal identificados que deram muito impacto, porque faziam comparações meio indevidas entre um grupo de controle não se comparava com o grupo de pessoas que estavam recebendo o programa, e depois teve uma segunda onda de entraram os econometristas lá, com estimações mais causais melhores identificadas, e aí mostrava que esses mesmos programas não tinham impacto. E aí o que aconteceu foi que essa literatura ficou meio que presa nessa questão de identificação empírica. E não se procurou identificar quais são os elementos que fazem um programa funcionar e outro não. Então, nesse paper aqui, a gente está vendo um aspecto peculiar do Pronatec. Só tentar botar o chat aqui do lado.
Então, é o seguinte, esse paper, então, como eu estava dizendo, tem esse consenso, mais ou menos, na literatura, de que programa de qualificação profissional não tem impacto, programa vocacional não tem impacto, mas a pergunta é por quê, né? Então, você pode pensar em 3 canais possíveis. Pode ser porque tem uma questão de seleção, que esses programas para adultos que já saíram da escola e que vão para esses programas de treinamento, talvez são pessoas com baixíssima empregabilidade. Então, você está selecionando as pessoas mais difíceis possíveis de qualificar e de conseguir um emprego, e aí por isso você não encontra impacto. Pode ser que os programas sejam de má qualidade mesmo, que sejam programas mal feitos, que ensinam mal. E pode ser também que você tenha um problema de conseguir saber qual é a habilidade que você deveria ensinar para a pessoa, né? Então, você pode ter um descasamento. Mesmo um programa bem ensinado para uma pessoa que teria o potencial de conseguir emprego, se você ensinar para essa pessoa uma habilidade totalmente inútil ou que não está sendo valorizada no mercado de trabalho, você também não vai encontrar impacto. Então, na literatura, você tem também um certo consenso de que os programas que funcionam têm participação empresarial. Então, tem alguns papers assim, bem identificados que encontram um pouquinho mais de resultado, um pouquinho mais forte, mostram que sempre tem a participação empresarial envolvida no programa. Às vezes é porque o curso é seguido de um estágio na empresa, ou a empresa ajuda a desenhar o curso. Mas o problema da literatura é que é sempre um curso que vem junto. Então, o que será que a participação empresarial faz? Ela pode, provavelmente, o que se supõe na literatura quando as pessoas mencionam isso, é que ela vai melhorar esse skill match, porque a firma está lá, ela vai dizer, olha, não, eu estou precisando realmente de um soldador desse tipo aqui, e aí vai qualificar um pouco o tipo de curso que vai ser oferecido. Mas o problema é que quando a empresa está junto lá, ela está influenciando todo o programa, não só a escolha do curso. Então, pode também afetar tanto a seleção, podem fazer o curso aceitar trabalhadores com um perfil que seja o mais desejável para a empresa, quanto a qualidade. Então, é muito difícil na literatura, não tem nenhum estudo que consiga separar esses canais. Então, o que a gente fez foi aproveitar de um aspecto que o Pronatec teve, que teve um pedacinho do Pronatec, que foi gerido pelo MIDIC, em que as empresas entravam no site do MIDIC e diziam eu preciso de tantas vagas da ocupação tal no município tal. E é só isso. Dali para frente, então essa tinha esse mecanismo de colher a demanda das empresas. Dali por diante, o MIDIC passava para o MEC, o MEC integrava os dados todos de demanda que vinha do sistema tradicional, que são demandas vindas de governo, de entes locais, diferentes ministérios e entes federativos, e essa demanda que vinha das empresas, juntava isso tudo numa oferta de curso que era oferecida pelo Sistema S, por entes privados e tal. Então, a origem da demanda não era uma coisa transparente ou disponível para os alunos que estavam escolhendo os cursos. E também para os provedores, na verdade. Então, ficou uma situação em que você tem, por acaso, esse programa no Brasil, um pedacinho do Pronatec, criou essa capacidade de separar esse elemento do skill mismatch, né, dos outros elementos. Então, nesse paper, a gente tenta diferenciar os impactos do Pronatec normal, com a seleção de curso normal, desse Pronatec que é selecionado com base na demanda dos empregadores. E, para isso, a gente usa uma estratégia empírica de event studies, né, e baseado no excesso de inscritos em relação às vagas. Então, teve muitos cursos em que houve excesso de inscritos em relação às vagas e, dadas as regras de prioridade, as pessoas que acabavam ficando sem vagas eram pessoas vindas do seguro-desemprego, que, por estarem, talvez, no segundo evento de seguro-desemprego, eram obrigadas a fazer o curso, e aí chegava lá na hora, mas tinha umas regras de prioridade que faziam com que outros grupos acabassem recebendo prioridade e elas ficavam sem acesso. Então, esse paper, então a gente consegue ter uma boa identificação para esse subgrupo do Pronatec, que foi um programa gigantesco e super heterogêneo, mas dentro do Pronatec tem esse grupo de pessoas que vêm do seguro-desemprego,
que corresponde ao que a literatura econômica em geral estuda de programa de qualificação profissional. E dentro dessas pessoas que vieram do seguro-desemprego, você tem algumas que acabaram fazendo cursos que foram decididos por um burocrata ou por algum sistema governamental, vamos dizer assim, e alguns que vieram de cursos que foram solicitados por empresas. Tá? Então, esse é o resumo do paper. E só para falar um pouquinho do histórico, esse paper surgiu um pouco. A gente tem uma versão desse paper que foi publicada como um working paper do Banco Mundial, em que o objetivo era mais avaliar o programa em si, o programa como um todo, o Pronatec como um todo. E surgiu um pouco num debate que estava tendo dentro do governo, em que a área de avaliação do Ministério do MDS tinha feito um estudo super favorável ao Pronatec, e tinha acabado de trocar estava no começo do segundo governo Dilma, tinha tido uma transição na equipe econômica. Então, por outro lado, tinha um outro estudo dentro do Ministério da Fazenda que tinha um resultado que mostrava que o Pronatec não tinha impacto. Então, foi pedido ao IPEA, ao Banco Mundial, uma avaliação que seria um pouco mais externa, apesar do IPEA também fazer parte do governo, mas, enfim, que não estava tão ali entre os dois ministérios que estavam debatendo esse tema. E aí que nasceu esse estudo. Então, se vocês quiserem ver alguma estimativa de resultados mais gerais como o Pronatec como um todo, vocês podem olhar para aquele working paper. Mas nesse artigo que a gente está finalizando para submeter para publicação, a gente está olhando para esse subconjunto em que você tem, de fato, uma identificação melhor. Eu vou mostrar por quê. Então, os nossos resultados, resumidamente, podem ser mostrados nesse gráfico aqui. Então, o que a gente tem é o emprego pela RAIS, né? Isso aqui não tem econometria nenhuma, por enquanto. Por enquanto, são as médias brutas. As amostras são de 150 mil pessoas, então os erros padrão, os desvios padrão desses pontos aí, que são as médias do emprego a cada mês, são realmente mínimos, né? Então, vocês estão vendo aqui mais ou menos a precisão que tem esses dados. E o que se mostra é que depois que o curso depois do curso, né, os cursos duram mais ou menos 6 meses a 1 ano, você de fato vê um efeito do programa, um efeito pequenininho, como é de se esperar. Todos esses programas de capacitação profissional, esses programas vocacionais não têm efeitos muito grandes, os efeitos nunca são mais de 10%, 10%, 15%, mas é bem comum um efeito de 1%, 2%. Então, a gente encontra algum efeito para o Pronatec tradicional. E aí, quando você olha para o Pronatec MDIC, que é esse Pronatec que as empresas demandavam os cursos, você vê um efeito quase o dobro da magnitude do efeito. Tá? Então, colocando isso numa forma mais reduzida aqui, a gente vê um efeito de intenção de tratamento de 3,6% no segmento do programa que é informado pelos empregadores e um efeito do segmento tradicional, informado pela decisão de um gestor público, de 1,8%. Esses são os efeitos de intenção de tratamento. Quando você controla para a adesão, né, usando uma estratégia de IV, você vê que a adesão foi bastante baixa, né? Você teve uma adesão, o take-up desses programas tradicionalmente também é baixo. No Pronatec, em particular, para esse grupo, você teve uma adesão de 38%. Então, quando a gente calcula o LATE, né, o Local Treatment Effect, você tem um impacto, você inflaciona por essa proporção, né? Você tem um impacto de 8,9% no segmento informado e 5% no segmento tradicional. Então, as características observáveis dos estudantes são muito similares entre os dois segmentos. Então, a gente tem uma identificação muito boa dentro de cada segmento, porque a gente consegue observar as pre-trends que são praticamente iguais e, como vocês viram nesses dois gráficos aqui, né? Vocês podem ver que os grupos são exatamente um em cima do outro. E a gente, enfim, além disso, tem essa questão da sobrescrição os cursos teve mais inscritos do que vagas, então isso cria uma estratégia que dentro de cada segmento é bem comparável aos grupos. E aí, para comparar entre os dois segmentos do programa, a gente tem que olhar uma coisa mais de características observáveis dos alunos que se inscreveram para
tentar ver se não está tendo seleção de alunos. De alguma forma, eles perceberam que aquele outro curso era melhor e foram para aquele curso melhor. E, pelo menos nas características observáveis, eles são comparáveis. E é muito interessante também que esse efeito do emprego não vem... O efeito de... essas pessoas que foram treinadas não acabam sendo empregadas nas próprias firmas que requisitaram os cursos. Então, só uma pequena parte, menos de 10% do efeito, vem dessas empresas que requisitaram os cursos. O que também indica que essa requisição não está atuando simplesmente como um mecanismo de screening ou de diminuir as fricções de busca das empresas. Isso também sinaliza que, apesar de estar vindo essa demanda das empresas, as habilidades que estão sendo treinadas são mais gerais. Mas aqui eu queria fazer uma distinção entre acho que o Nair estava se referindo a habilidades gerais como assim, matemática, português, grandes habilidades. O que eu estou me referindo aqui a habilidades gerais são o que seria o oposto de habilidades específicas da firma. Então, a habilidade específica da firma seria: treina para mim, por favor, em como é que opera essa máquina específica do ano de 47 que eu comprei, esse torno aqui, muito específico, que só minha firma usa. E uma habilidade mais geral seria: treina para mim como é que se treina um torneiro. Por exemplo. E é interessante também que as pessoas que saem desses programas encontram emprego em... Desculpa que eu traduzi, mas tem alguns pedaços que ficaram em inglês, mas eles encontram emprego em outras indústrias e outras ocupações, mas geralmente no mesmo município. Então, como é que esse paper se relaciona com a literatura existente? Então, primeira coisa, tem essa questão, essa literatura que começa com o Becker, né? Mas também esses papers do Acemoglu sobre essa distinção entre habilidades específicas e habilidades gerais. Então, a gente consegue falar um pouquinho sobre isso. E, como eu falei, tem essa grande discussão, é um grande tema em Labor Economics, que é como esses programas não funcionam e como os primeiros estudos foram mal identificados, e aí veio essa leva de estudos bem identificados. E agora o que a gente está tentando é ir um pouquinho além de fazer um estudo que tenha uma estratégia de identificação razoavelmente plausível, a gente tentar entender os mecanismos do porquê que esse programa não funciona. Também a gente dialoga com esses novos estudos sobre capacitação vocacional em países em desenvolvimento. Tem uma literatura mais experimental, recente, que mostra que tem, sim, impactos, o que até seria se esperar, porque, de alguma forma, esses programas são programas de ensino. Então, tem um certo consenso na literatura que escola aumenta o capital humano das pessoas. E você tem esses cursos que duram, às vezes, 6 meses, 1 ano, e que, por outro lado, tem um consenso que não tem efeito nenhum. Então, talvez, nos países em desenvolvimento, onde os níveis de escolaridade são mais baixos, essa escolaridade adicional, mesmo que numa época mais tarde da vida, é natural que ela tenha um efeito maior do que em países desenvolvidos. Mas, enfim, a gente também adiciona um ponto aí, um data point aí nessa literatura de efeitos para países em desenvolvimento. E eu acho que a principal contribuição é essa de você, de fato, conseguir documentar esse canal do skill mismatch e conseguir dar uma evidência empírica mais forte para essa anedota que tem na literatura de que a participação das empresas é boa. Porque os estudos podem ser até experimentais e tal, mas é sempre assim, um programa em que as empresas participam. Nunca você tem, dentro do mesmo programa, alguma parte do programa com participação das empresas e outra parte não. Então, acho que essa é uma contribuição do paper. E tem uma discussão, até essa foi uma sugestão do Guilherme, quando a gente falou sobre esse paper, que é uma discussão mais geral sobre o uso de informação na gestão de políticas públicas. E como você tem um problema do tomador de decisão que está tomando a decisão com muito pouca informação. E quanto mais no nível mais central essa decisão é tomada, menos informação da ponta o tomador de decisão tem. Então, esse programa acabou sendo uma forma de colher informações que estão descentralizadas na ponta, de uma maneira meio centralizada, porque era por um site, por um formulário, mas você colhia essa informação. E isso a gente mostra que melhorou a efetividade do programa. Então, isso mais ou menos é como esse
paper se encaixa na literatura. Aqui é uma descrição do histórico do Pronatec. Ele começou em 2011, foi criado mais ou menos essa estratégia que se fazia muito na época, né? Você tinha os programas que já existiam, aí você criava um nome para abarcar todos esses programas, mas além disso eles botaram muito dinheiro e tentaram expandir muito rápido esses programas. E, como o Naércio tinha dito anteriormente, um programa com muita heterogeneidade mesmo, assim. E em 2013 foi criado esse programa, esse subprograma, esse que eu chamo de segmento, que é o Pronatec MIDIC, que era administrado pelo Ministério da Indústria, do Comércio, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que hoje em dia foi fundido dentro do Ministério da Economia. E o objetivo era envolver o setor privado, e a partir do final de 2013, eles começaram a receber as demandas das empresas. O programa foi fortemente expandido ao longo de 2014, tinha até um incentivo eleitoral para isso, e depois veio a crise fiscal, que teve uma drástica redução do tamanho desses programas. Por isso que eu estava sugerindo de explorar essa expansão e depois explorar a redução, inclusive, porque teve realmente uma redução drástica, o que é péssimo, né, para quem está tentando melhorar um programa GERI e tal. Mas, enfim. Então, aqui são alguns exemplos de cursos do Pronatec, né? Essas primeiras duas fotos de cima aqui são cursos, provavelmente, do Senai, que são famosos por ter cursos bons, em que você tem, por exemplo, aqui daí eles estão curso automotivo, em que você tem um laboratório automotivo, aqui também é parte do laboratório automotivo, ou de alguma coisa de elétrica aqui. Aqui você tem um curso mais, que seria um curso de cabeleireiro, e aqui algum curso que seja de secretariado ou alguma atividade administrativa. Então, você teve essa heterogeneidade. Então, como é que funcionava no segmento em que as empresas solicitavam os cursos? Tinha esse site do MIDIC, e as empresas iam lá e solicitavam. Os solicitantes, em média, são empresas médias e grandes. Então, a média do número de empregados foi 550 e apenas... acho que isso aqui acho que é 1%... Não, um em 10 mil em 10 mil das empresas do Brasil solicitaram curso. Então, não foi uma coisa muito conhecida. Acho que a empresa tinha que ser meio grande e tinha que ter um certo relacionamento com o governo para saber que esse programa existia, para ir lá e se inscrever. E as empresas tinham um incentivo de que, ao solicitar o curso, você ganhava algumas vagas preferenciais para funcionários da empresa ou para potenciais funcionários que a empresa tenha selecionado pelo seu programa interno, pela sua seleção interna, e essa lista era posteriormente enviada ao MIDIC e eles ganhavam preferência. Então, tem um certo custo de subsidiar a capacitação da empresa desse programa. Por outro lado, você recebe a informação privada que a empresa tinha sobre a demanda de trabalho dela. Então, ao requisitar, a empresa tinha que dizer bem precisamente assim, qual era a habilidade que ela estava precisando, assim, um soldador ou um soldador do tipo tal, possivelmente já com a CBO daquela habilidade ou ocupação, e também o número de vagas e o município. A partir daí, tinha um processo de revisão por parte do MIDIC, que verificava se o número de vagas solicitado não era uma coisa totalmente desproporcional ao tamanho da empresa, e eles tinham uma certa restrição orçamentária também, e com isso, 50% das requisições acabaram sendo aprovadas. E aí, a partir daí, o MIDIC enviava essa lista de cursos aprovados para o MEC, que misturava com todas as outras ofertas, todas as outras solicitações, e fazia contato com os provedores para oferecer os cursos. Então, esse programa, os cursos solicitados por essa origem do Pronatec MIDIC atenderam 40 mil alunos desse grupo do seguro-desemprego. Então, aqui são os cursos mais requisitados. Você pode ver que é eletricista, técnico de TI. Aí, olha como é detalhado. Eletricista de baixa voltagem, controlador de produção, mecânico industrial. Aqui a gente tem algumas características dos cursos solicitados também. Então, como eu já falei, 50% foi aprovado.
Em geral, os cursos pediam 37 vagas e eles acabaram sendo implementados. Os que aprovaram tinham foram aprovados tinham 43 vagas. Em geral, vinha das próprias indústrias, mas 17% dos cursos das requisições vieram de associações industriais, que possivelmente estavam agregando demandas de indústrias menores, ou da sua própria burocracia interna decidindo. Essas firmas são encontradas na RAIS. Isso é nas solicitações. Os cursos que, de fato, foram implementados, eles foram implementados com a média de 16 alunos por curso e 200 horas. Então, tem uma certa heterogeneidade, mas tinha essa diretriz de que esse programa focava em cursos de 200 horas. Então, na nossa amostra aqui, não tem muita heterogeneidade na duração dos cursos. Então, ao mesmo tempo, estava ocorrendo o segmento tradicional, que teve 90 mil inscritos. Nesse caso, o segmento tradicional, a origem do curso vem de solicitações de governos municipais, centros de assistência social, por exemplo, os CRAS, né, do Bolsa Família, gestores de programa de seguro-desemprego, que às vezes direcionavam, a própria escritório local lá do Ministério do Trabalho tinha também a sua demanda por cursos ali. E quais são as semelhanças entre os dois segmentos, né? O mesmo menu padrão de cursos e habilidades dos quais você podia escolher. As turmas são oferecidas pela mesma rede de provedores. E as turmas são todas oferecidas. Para os alunos, o curso é o mesmo. Você não vê uma distinção assim, esse aqui foi solicitado por uma empresa. Você vai ver lá que na sua cidade apareceu um curso de soldador. Então, isso, a gente argumenta, permite que você compare os dois programas usando a mesma estratégia empírica, que eu já vou mostrar os resultados aqui. Aqui eu estava explicando essa coisa de que a nossa amostra é composta por pessoas do seguro-desemprego e que fazer um curso do Pronatec nessa época virou obrigatório se você estava no segundo evento de desemprego nos últimos 5 anos. E, como eu falei, nem os alunos, nem os provedores sabiam de onde tinha vindo a demanda do curso. Então, como é que era o fluxo aqui? Só para repetir mais uma vez aqui. Então, você tem os beneficiários do segundo-desemprego, eles se registram em algum curso, que para eles vêm lá a lista de cursos, se registram. 40 mil se registraram em cursos desse segmento informado, que foi o segmento em que os empregadores solicitaram os cursos, e 90 mil se registraram no segmento tradicional, em que algum sistema governamental decidiu. Desses, 83% nos dois casos foram oferecidos uma vaga, e os 17% não foram oferecidos, por essa questão de ter os cursos terem ficado sobrescritos, né? Teve muita inscrição além do número de vagas. Aí, desses que foram oferecidos, alguns fizeram o curso e alguns não fizeram. Então, aqui, mais ou menos 38% dos que têm a vaga oferecida fazem o curso. E depois, a gente junta esses dois grupos, né? Quando a gente faz as análises de intenção de tratamento, a gente junta os que, de fato, fizeram o curso dos que apenas foram oferecidos, mas não fizeram, e calcula o emprego deles em relação ao emprego do grupo que não foi oferecido. E a gente calcula essa diferença entre A e B, e entre C e D, a gente calcula para cada um dos programas, e aí depois a gente compara os coeficientes. E no final eu apresento também uma regressão que a gente fez fazendo diferenças triplas, comparando isso tudo numa regressão só. Então, a gente usa os dados, os registros administrativos do próprio programa, né, em que você tinha esses dados de quem foram qual foi a empresa requisitante, o que ela requisitou, os dados dos cursos em si e os dados dos inscritos e de quais alunos de fato fizeram o curso. Então, esses são os registros, os dados do próprio programa que a gente usa. Além disso, são dados bem difíceis de trabalhar, porque o Ministério deu uns dados, eles juntavam tudo num banco de dados, mas vinha de fontes muito diferentes. Então, teve um trabalho grande de harmonização aí para conseguir entender esses dados e fazer eles ficarem coerentes. E aí a gente acompanha essas pessoas que se inscreveram
na RAIS, mensalizando a RAIS, e também nos dados do microempreendedor individual de 2016. Então, aqui acho que estou ficando um pouco sem tempo, né? Então, eu vou tentar acelerar, não vou entrar muito em detalhes aqui nas estatísticas descritivas, mas o ponto desse slide é que, nessas características todas aqui que estão listadas, os dois programas são muito similares. Assim. Então, você vê que as características demográficas são similares, a proporção de, como eu já falei, de pessoas inscritas que teve a oferta é muito similar, as taxas de take-up são similares também, enfim. Uma diferença entre os dois programas é que aqui é um gráfico em que cada curso foi calculado a remuneração média, cada curso corresponde a uma ocupação, a gente calculou a remuneração média daquela ocupação e aí calculou a distribuição dos cursos ofertados por remuneração média da ocupação, comparando os dois. Então, o que a gente pode ver é que os cursos esse Pronatec MIDIC, eles, primeiro, tem um suporte comum, né? Tem muito, a distribuição cobre todo o suporte nos dois casos, e que os cursos do MIDIC são um pouquinho mais deslocados para a direita, focados em cursos de mais alta, remunerações um pouco mais altas, principalmente nessa parte inicial aqui da distribuição, em que você tem muito menos cursos oferecidos por essa modalidade do MIDIC. Então, aqui a gente, acho que até vai tirar isso do paper, fez um modelo estrutural, mas acho que o modelo não está adicionando muito, é só tentando modelar a decisão de um agente público que pode tomar uma decisão de uma maneira desinformada e ele tem que decidir quais cursos oferecer, ou de uma maneira informada. E isso tem algumas implicações testáveis nos dados, mas assim, o modelo ficou meio trivial, então a gente nem sabe se vai incluir. Então, qual foi a estratégia empírica? Tá? A gente fez um event study, em que você acompanha, você tem esse painel de indivíduos, né? E você tenta ver o impacto mês a mês do programa, inclusive para os meses antes do programa, do curso ter início, e dos meses depois, aqui medido em tempo relativo, né? Que é esse primeiro somatório aqui, e a gente controla para efeitos fixos de pessoa e efeito fixo de tempo. E ajusta os erros padrão da maneira usual. A gente tem os testes todos de Parallel Trends, funcionam muito bem, mas vocês já sabiam isso pelo gráfico, né, mais ou menos. E a gente, além disso, tem um problema que a variável dependente ela é binária, né, que tá empregado ou não. Então, a gente usa essa outra, o que é um problema quando você faz um painel e é de efeito fixo. Então, a gente usa essa outra especificação como robustez, que é essa de Card Sullivan, em que você faz uma série de cross-sections repetidas e você inclui os lags da variável dependente. E eu vou mostrar resultados disso também. Então, os resultados. Primeiro, esses resultados de estatística descritiva que eu já tinha mostrado, que é simplesmente as médias brutas, que você consegue ver claramente quando eu vou do tradicional para o informado pelas empresas, pelos cursos solicitados, você vê que o impacto é quase o dobro. Isso aqui é o mesmo gráfico anterior, agora mostrando os desvio padrão dessas médias, só para vocês verem que, de fato, o desvio padrão é tão pequeno que não aparece no gráfico, mas ele está aqui dando um zoom nessa região. E a distância entre os dois grupos, que aqui é de mais ou menos 3%, aumenta quando você vai para o segmento em que você tem a demanda vinda das empresas. Isso aqui são os mesmos resultados de uma forma de regressão, em que a gente né, a gente juntou todos os meses que são posteriores ao curso, com uma dummy só, e aí você tem impactos de 3,4% no segmento informado, né, no segmento com formação do empregador, e 1,9% no segmento não informado. E aí, lembrando que a gente tinha uma taxa de take-up de
de 30%, 35%. Então, quando a gente usa a oferta do curso como variável instrumental e estima o leite, a gente tem impactos de 8,9% e 5%. Então, a gente fez essas outras robustezes aqui, olhando, como eu tinha falado, essa outra forma de estimar isso, em que você faz cross-section repetidas para cada mês, e em cada cross-section você inclui como variáveis dependentes todas 12 legs, né, da variável dependente. E aqui a gente vê mais ou menos o mesmo padrão, em que você tem algum impacto do programa e o impacto é maior para o segmento informado. Apesar de que a diferença entre os dois grupos é um pouco... Ok. Então, aqui a gente tem a gente tem a diferença entre os dois grupos, um pouco menor, mas também você tem essa diferença e que ela até cai um pouco ao longo do tempo, nessa outra especificação de cross-sections repetidas. E aqui a gente tem mais uma robustez, que é o seguinte: poderia ser que os estudantes estivessem selecionando para os cursos desse segmento, de alguma forma eles soubessem que esses cursos tinham mais empregabilidade e estivessem selecionando. Então, nessa análise aqui, a gente olhou para um subconjunto de municípios em que só tinha um dos dois segmentos sendo oferecidos naquele mês. Então, a pessoa não tinha uma escolha de qual curso escolher, e a gente continua vendo os resultados maiores para o programa informado pelos empregadores do que para o programa tradicional. E aqui são análises de heterogeneidade, né? Então, a gente vê que os efeitos são concentrados, as diferenças entre os dois programas são concentrados entre os homens, e também entre pessoas de maior escolaridade, e alguma diferença regional com efeitos mais pronunciados, diferenças mais pronunciadas também na região sul, mas, enfim, aí a gente já está fazendo subdivisões demais e a precisão começa a atrapalhar um pouco as conclusões. Aqui a gente está tentando mostrar que o emprego não veio das próprias empresas demandantes, veio de outras empresas que não requisitaram, e que o emprego também não veio muito mais no setor em que foi requisitado. O que mostra que não só não eram demandas específicas da própria empresa, como também não eram demandas tão específicas do próprio setor KNAI 3 ou 4 dígitos, 3 dígitos, se não me engano. E aqui, finalmente, o que a gente faz, eu vou passar só pelo tempo, o que a gente faz é fazer uma interação aquela regressão inicial que eu tinha mostrado, com uma variável dizendo qual que é o segmento ao que o programa faz parte. Então, com isso, agora a gente está numa triple differences, essa primeira estimativa. Então, isso aqui é uma regressão mostrando a diferença entre os dois programas. E aí, o que a gente faz começa a saturar essa regressão com controles para a heterogeneidade dos efeitos por curso e por município, e por curso e município, para ver se ainda sobra algum efeito, porque poderia ser que simplesmente a gente tenha uma questão de composição. E aí, ao começar a saturar cada vez mais essa regressão, você vê que os resultados se mantêm parcialmente, vão perdendo um pouco de significância. Para o segmento para o setor formal, os resultados de fato se mantêm, a significância dos resultados, mesmo tendo essa regressão que é totalmente saturada, em que você tem todas essa heterogeneidade dos impactos. Então, concluindo, a gente estudou esse caso, um pedacinho do Pronatec, em que você permite isolar o efeito do skill mismatch, né, da diferença entre as habilidades em que as pessoas são treinadas e as habilidades que o setor, que o mercado de trabalho está demandando. E a gente viu que esse é um canal super importante, que dobra o impacto do programa, você conseguir melhorar um pouco esse mismatch, e o que em si é um resultado, acho que importante, e também sugere uma política pública possivelmente barata de ser implementada, que é usar mecanismos como eles criaram, que eram basicamente um site, né? E além disso esse subsídio para uma parte dos funcionários das empresas, mas um site em que você colhe as informações que estão descentralizadas e com isso você consegue melhorar a gestão de um programa. Então, obrigado. Estou vendo a pergunta da Roberta aqui.
No caso que a gente estava olhando, que era esses cursos FIC, a proporção de pessoas que acabam... São pessoas mais velhas que já meio que passaram dessa idade, assim, um pouco. Não sei se essa pergunta foi da sessão anterior também do Naércio, mas no nosso caso, isso ocorre, claro, nos dados, mas não com muita frequência, pelo que a gente pôde acompanhar, porque a gente fez eu tentei fazer alguma tabulação com um dado disponível no IPE. Não tem esse dado no registro administrativo do Pronatec, então foi um exercício que a gente fez, mas nem está no paper, mas a minha impressão é que para o grupo que a gente está analisando, são pessoas mais velhas que não vão voltar e não vão sair e seguir para fazer faculdade, a não ser que porque eles têm que vir do seguro-desemprego também, então eles não são muito esse grupo. Mas eu acho que, com certeza, é um aspecto que tem que ser analisado. Acho que a análise que o Naércio fez tem mais a ver com essa... Pode responder isso mais diretamente. Eu acho que, no caso nosso, a gente tirou as pessoas que fizeram técnico e depois fizeram superior da análise, porque realmente isso é um viés muito grande, né? É uma estratégia, em termos de políticas públicas, é uma estratégia que as pessoas têm de entrar no ensino médio técnico, que é de alta qualidade, para fazer faculdade, ensino superior, e não para ir para o mercado de trabalho. E isso distorce realmente um pouco a alocação da verba pública do ensino técnico, né? Então, é uma coisa característica do Brasil, mas é uma porcentagem pequena, se você levar em conta todo o ensino profissional, técnico e formação, não é uma coisa tão grande assim, mas claramente distorce um pouco os resultados e o impacto da política. Maravilha. Voltei aqui. Vocês me ouvem? Sim. Eu estava acompanhando as perguntas, mas não conseguia me manifestar. Obrigado, Lucas, pela apresentação e pela resposta agora. Eu botei até 2 perguntas no chat, mas eu posso dizer aqui também. Que tem 2 estudos recentes, né, sobre ensino técnico vocacional, já nesse nível né, dos desempregados, etc., que acho que são bem interessantes, dialogam com o seu, né? E aí eu queria saber se você tem, sei lá, informações que talvez ajudem a gente a comparar. Um é desse da Esther Duflo com coautores lá na França, que ficou bem conhecido porque meio que todo o efeito do ensino técnico vinha de eles meio que roubarem os empregos ou empregos um pouco melhores em relação a quem não foi treinado. Não sei se você sabe isso no caso do Pronatec. E outra, esse recente que deve sair na Econométrica em breve, acho que nem sei se é na Etiópia, algum país bem em desenvolvimento mesmo, em que eles fazem 2 coisas, eles treinam e eles têm ofertas casadas com, né, da empresa. Então, acho que até razoavelmente similar ao que você faz, embora né, você está mostrando que os efeitos não vêm das empresas ofertarem emprego ou não, quer dizer, das empresas que solicitaram o curso, né? No caso deles, eles têm esse sorteio, né? Você pode fazer o curso e receber uma oferta pareada ou não. E aí o que eles mostram é que receber o curso deixa... Tem vários fatos utilizados interessantes, mas quem, em geral, não foi treinado ainda é meio que ultra otimista sobre a chance de conseguir emprego, otimista demais. Depois, quando é treinado, se é pareado com uma oferta, ajusta um pouco a expectativa, mas segue otimista, e isso vale para o futuro. Agora, se faz o curso e não recebe oferta, o que é relativamente comum, fica super pessimista e fica pior que o grupo de controle. E eu não sei se você tem alguma ideia aí, se, claro, no seu caso não é bem assim, mas se parte do efeito pode vir de um otimismo de ter recebido o curso que solicitou, coisas desse tipo. A gente, assim, em relação ao efeito de equilíbrio geral, a gente não tem essa variação experimental que a do Flow tem, que você tem acho que os municípios sei lá, qual é o nome na França lá, mas entre as regiões da França, né, você teve variação experimental no tamanho do programa. Realmente foi um experimento bem caro que eles fizeram, né? E no Brasil, o que você tem, talvez, é um pouco de variação observacional no tamanho do programa, mas seria muito difícil eu acho, de identificar, e ainda mais identificar a diferença entre os 2 cursos, interagido com a variação do tamanho do programa. Então, todo mundo sempre quer, né? Qual é o equilíbrio geral? Mas, assim, acho que nesse caso,
iria melhorar muito o nível do paper, mas eu acho que a gente não consegue fazer. Eu não conheço muito esse paper da Bandiera ainda não. Vou dar uma olhada. Eu não tenho nenhum dado de percepção dos alunos, então é difícil saber, né? O que você teria, talvez, é na RAIS. Você está pensando alto aqui, talvez alguma coisa pelo turnover, né? E em que nível da pirâmide salarial assim que eles tentam se colocar e se eles conseguem se manter, né? Poderia ter esses efeitos de você se superestima, aí você fica esperando demais para vir uma oferta boa. Então, talvez assim algum modelo de um ROI model em que tentasse, talvez alguma coisa assim seria uma abordagem para isso. Mas é dificilmente porque impossível comparar com um experimento que eles vão lá e mensuram e perguntam para o cara e varia experimentalmente a oferta do emprego. Aí realmente é difícil de... Mas obrigado, são boas sugestões, boas perguntas. Maravilha. Deixa eu ver se tem outras perguntas. Acho que tem sim. Da Giovana Ribeiro, do IMDS, ela está dizendo: super interessante trabalho. Você acha que daria para olhar entre os dois tipos alguma análise de seleção? Um dos canais que você falou sobre capacidade de empregabilidade, olhando o currículo e vendo informações soft skills. Ela fala, não sei se existe, mas seria uma extensão futura, quem sabe experimental. Acho que seria muito interessante aqui. Eu fiz as matérias do Heckman aqui e estou super interessado nessas coisas de cognitive, non-cognitive skills e tal. Acho que seria interessante precisar arranjar um funding aí para coletar esses dados, né? Para ver qual seria... Acho que a dúvida aqui é que são adultos, né? Se você consegue afetar o non-cognitive skills dos adultos, né? Eu acho que que a literatura mostra é que você não consegue. O consenso é que nessa idade as próprias cognitive skills também estão meio consolidadas, né? O que você está ensinando para as pessoas não é bem essas skills gerais que essa literatura mais de escola e de criança está falando. Você está falando de habilidades específicas de como é que opera uma máquina de um certo tipo, ou conhecer o protocolo de um eletricista para saber os 3 tipos de fios. Então, são conhecimentos mesmo, né? Não são bem habilidades. Assim. Não sei nem se a gente está usando o termo mais correto sobre isso, mas, enfim, boa pergunta. Obrigado. Estou vendo se temos outras perguntas. Se não, vamos encerrar em horário suíço. Queria agradecer mais uma vez ao Nércio e ao Lucas. Acho que foi muito rico. É um tema que eu acho que tá rolando assim um consenso lento, mas necessário no Brasil, de que a gente vai precisar estudar bem mais e se mobilizar mais em torno dele. Acho que esse novo ensino médio, como o Nércio colocou, é realmente uma grande oportunidade, mas não só, né? Skills do futuro, e muitas outras questões, né? Desemprego persistente, acho que a gente vai precisar repensar realmente essa questão de formação e pareamento. Então, muito legal as perspectivas como ponto de partida. Espero que a gente faça muitas outras conversas e vá trocando sobre os estudos. Obrigado de novo aos participantes, aos panelistas e também a quem estava aqui com a gente.